Bilionário entrega 10 vasos a 10 jovens e diz que a dona da flor mais bonita irá se casar com seu filho. Mas a jovem que elas humilharam por ter um vaso vazio será a única a descobrir o verdadeiro segredo escondido pelo bilionário. Inscreva-se no canal e comente qual tipo de história você mais gosta de ouvir. Arthur Silva estava em pé diante da janela de seu escritório, olhando para os imponentes jardins de sua mansão. 48 andares abaixo, a cidade se estendia como um tapete de luzes. "Lucas", chamou ele sem se virar. "Venha aqui." O filho entrou, olhando para o celular. "Pai, preciso terminar de revisar uns documentos da empresa e..." "Isso pode esperar", interrompeu Arthur, finalmente virando-se. "Quero que me acompanhe até o hall. Temos visitas." Lucas franziu a testa. "Visitas? Que tipo de visitas?" 10 jovens mulheres, respondeu Arthur com um brilho nos olhos. "Todas esperando para conhecer você." Lucas enfiou o celular no bolso e balançou a cabeça. "Não me diga que é mais uma das suas ideias malucas para me arrumar uma esposa. Desta vez é diferente. É um teste." Lucas soltou um suspiro de irritação. "Pai, já conversamos sobre isso 1000 vezes. Eu vou me casar quando encontrar a pessoa certa, não quando você decidir que é hora." "E se a pessoa certa estiver entre essas 10 jovens?" perguntou Arthur com um sorriso enigmático. "Venha, não as deixe esperando." "Eu não vou participar disso", protestou Lucas cruzando os braços. "Vai sim", afirmou Arthur com a firmeza que fizera dele um dos homens mais bem-sucedidos do país. "Se não gostar de nenhuma delas, eu prometo que não insistirei mais nesse assunto." Lucas hesitou por um momento antes de ceder. "Tá bom, mas essa é a última vez." Arthur sorriu e colocou a mão no ombro do filho. "Ótimo, vamos." Os dois desceram pelo elevador privativo até o hall principal. Quando as portas se abriram, o mordomo anunciou: "Senhoras, o senhor Arthur Silva e seu filho, Lucas Silva." As 10 jovens, que conversavam animadamente, imediatamente se calaram e se levantaram. Lucas analisou rapidamente o grupo. Todas bem vestidas, maquiadas, cabelos impecáveis, exceto uma. No canto da sala, uma jovem de aparência simples, vestido modesto e cabelos presos em um rabo de cavalo desajeitado, parecia deslocada em meio às outras. Arthur avançou com confiança. "Boas-vindas à minha casa, senhoritas. Agradeço a todas por aceitarem meu convite." Ele fez um gesto para o mordomo, que trouxe um carrinho com 10 vasos idênticos, cada um contendo terra escura. "Como expliquei no vídeo, cada uma de vocês receberá um vaso especial com uma semente rara. Durante os próximos 30 dias, vocês ficarão hospedadas aqui na mansão. A jovem que apresentar a flor mais bela ao final desse período terá a honra de se casar com meu filho, Lucas." Murmúrios de aprovação percorreram a sala. Lucas revirou os olhos, visivelmente constrangido. "As regras são simples", continuou Arthur. "Cada uma cuidará exclusivamente de seu próprio vaso. É proibido mexer nos vasos das outras concorrentes. Qualquer violação resultará em desclassificação imediata." Arthur pegou o primeiro vaso e se aproximou de uma jovem loira. "Senhorita Vitória, não é? Minha sobrinha de 2º grau." "Sim, tio Arthur", respondeu ela com um sorriso radiante. "Estou honrada em participar." Ele entregou um vaso a cada candidata, observando atentamente suas reações. Por fim, chegou a jovem simples do canto. "E você é..." "Clara, senhor. Clara Oliveira." Arthur a examinou com um olhar penetrante, notando suas mãos calejadas e a simplicidade de suas roupas. "Tem certeza que quer participar, Clara?" Ela engoliu em seco, mas sustentou o olhar. "Tenho, senhor." Arthur sorriu de um jeito que só Lucas conseguiria interpretar. "Ótimo", disse, entregando o último vaso.
Que o desafio comece agora. Senhoras, por favor, sigam a governanta, instruiu o mordomo. Ela as conduzirá aos seus aposentos. As 10 jovens seguiram a mulher de meia-idade pelos corredores luxuosos da mansão. Clara caminhava por último, admirando os quadros caríssimos e os detalhes em ouro das paredes. Cada uma terá um quarto individual com todas as comodidades, explicou a governanta. O jantar será servido às 8. O Sr. Lucas estará presente. Clara notou como as outras candidatas carregavam malas de grife e caixas de sapatos de marcas famosas. Ela apertou sua pequena mochila surrada contra o peito. Quando chegou sua vez de entrar no quarto designado, Clara ficou boquiaberta. Era maior que toda a casa onde morava com a mãe e as irmãs. Precisa de ajuda para desfazer as malas, senhorita? Perguntou uma jovem empregada. Não, obrigada, eu mesma faço, respondeu Clara, constrangida. Assim que ficou sozinha, Clara colocou o vaso na mesa próxima à janela. Pegou o celular velho e assistiu novamente ao vídeo viral de Arthur anunciando o concurso que circulara nas redes sociais semanas antes. Um milionário procura esposa para seu filho através de um desafio com plantas? Isso só pode ser pegadinha, tinha dito Clara quando sua vizinha Dona Neide mostrou o vídeo. Vai lá, menina, o que você tem a perder? Insistiu a vizinha. No mínimo você passa uns dias numa mansão comendo de graça. Clara tirou do bolso uma foto amassada da mãe acamada e suas 2 irmãs mais novas. Vou conseguir o dinheiro para os seus remédios, mãe. Prometo, sussurrou, beijando a foto. Ela olhou para o vaso com determinação. Era sua única chance. Às 8 em ponto, todas as candidatas estavam reunidas na sala de jantar. A mesa estava posta com porcelana fina, talheres de prata e arranjos de flores naturais. Clara olhava discretamente para as outras jovens, tentando copiar seus movimentos para não parecer deslocada. Senhoras, o Sr. Lucas Silva, anunciou o mordomo. Lucas entrou, vestindo um terno azul marinho impecavelmente cortado. Cumprimentou cada uma das candidatas com um beijo no rosto. Quando chegou a Clara, notou seu nervosismo e sorriu gentilmente. Prazer em conhecê-la, disse ele. Igualmente, respondeu Clara, sentindo as bochechas queimarem. Vitória rapidamente posicionou-se ao lado de Lucas. Primo, quanto tempo? A última vez que nos vimos foi no aniversário do tio Fernando, não foi? Acho que sim, respondeu Lucas educadamente, mas sem entusiasmo. Durante o jantar, Clara enfrentou seu primeiro desafio, a quantidade absurda de talheres. Enquanto as outras conversavam animadamente sobre viagens internacionais e marcas de luxo, ela permanecia em silêncio, observando qual garfo Vitória usava para então fazer o mesmo. E você, Clara? Perguntou Lucas de repente. De onde vem? Todas as conversas cessaram. 10 pares de olhos se voltaram para ela. Do interior de Pernambuco, senhor, respondeu, a voz quase um sussurro. Por favor, me chame de Lucas, pediu ele com um sorriso genuíno. E o que fazia lá? Antes que Clara pudesse responder, Vitória interrompeu. Lucas, você precisa provar este vinho. Foi uma safra especial que meu pai trouxe da França exclusivamente para... E assim, Clara foi novamente esquecida, exatamente como Vitória planejara. O jantar seguia tranquilo, com Lucas tentando ser cordial com todas as candidatas. Clara comia em silêncio, absorvendo cada detalhe daquele mundo tão diferente do seu. Foi quando Vitória, sentada estrategicamente ao lado de Lucas, fez seu movimento. «Oh, meu Deus, que desastrada eu sou!» exclamou ela de repente. Um jorro de vinho tinto escorria pelo vestido branco de Clara, o único que ela tinha trazido para a mansão. Todas as jovens à mesa ficaram em silêncio. «Mil desculpas, querida», disse Vitória com falsa preocupação. «Mas talvez seja melhor assim.»
Pelo menos agora tem algo de valor nesse trapo. Risos abafados ecoaram pela mesa. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Não tem problema, murmurou ela, tentando limpar a mancha com o guardanapo, só piorando a situação. Isso é inadmissível, disse Lucas, levantando-se. Vou pedir que alguém a ajude. Não precisa, respondeu Clara, já se levantando. Com licença. Ela saiu apressada, segurando o choro. Lucas lançou um olhar reprovador para Vitória, que deu de ombros e continuou bebericando seu vinho como se nada tivesse acontecido. Foi só um acidente, primo, disse ela, com um sorriso inocente. Enquanto Clara corria pelos corredores, ouviu passos rápidos atrás dela. Espere, era Lucas. Sinto muito pelo comportamento de Vitória. Ela não... Tudo bem, interrompeu Clara sem encará-lo. Não é nada que eu já não esteja acostumada. Vou pedir à governanta que lhe forneça outro vestido. Obrigada, mas não quero incomodar. Clara finalmente olhou para ele, notando que seus olhos eram gentis e sinceros. Isso não é incômodo, insistiu Lucas. É o mínimo que podemos fazer. Ela assentiu levemente e se retirou, deixando Lucas intrigado com aquela jovem tão diferente das mulheres que costumava conhecer. De volta ao quarto, Clara tirou o vestido manchado e o colocou de molho na pia do banheiro luxuoso. Vestiu a única outra roupa que havia trazido, um vestido simples de algodão, já desbotado de tanto uso. Sentou-se na beira da cama e pegou o celular. Discou um número que sabia de cor. Alô? Atendeu uma voz feminina do outro lado. Luísa, sou eu, disse Clara, a voz embargada. Clara, como está sendo? É tudo luxuoso mesmo? Já conheceu o filho do bilionário? Sim, para tudo, respondeu Clara com um leve sorriso. E a mãe? Como ela está? Houve um silêncio do outro lado. Luísa, insistiu Clara, sentindo o coração apertar. Ela piorou, Clara, respondeu finalmente a irmã. Os remédios estão acabando e o médico disse que ela precisaria de um mais forte, mas é caro demais. Clara fechou os olhos com força. Quanto? 3.000. E tem o aluguel atrasado também. Vocês estão comendo direito? Outro silêncio. Estamos nos virando, respondeu Luísa. Mas Clara conhecia aquele tom. Aguenta só mais um mês, Luísa, disse Clara, olhando para o vaso em cima da mesa. Se eu ganhar, nunca mais vamos passar necessidade. Não se preocupe com a gente. Concentre-se em ganhar esse concurso. Depois de desligar, Clara ficou olhando para o vaso vazio, sua única esperança. Vou conseguir, murmurou para si mesma. Preciso conseguir. Clara estava arrumando suas poucas coisas quando ouviu batidas fortes na porta. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Vitória entrou, sem pedir licença. Então é aqui que a Cinderela está se escondendo, disse com um sorriso maldoso. Posso ajudar? Perguntou Clara, tentando manter a compostura. Vitória andou pelo quarto, examinando tudo com desprezo. Sabe, eu reconheci você assim que te vi, disse ela, parando em frente a Clara. Você não é a faxineira daquele hotel barato onde fiquei mês passado? Clara sentiu o rosto queimar. Era verdade. Ela trabalhava como camareira no único hotel da sua cidade. Sim, sou eu, respondeu com dignidade. Vitória riu. Meu Deus, isso é hilário. Uma empregadinha querendo se casar com um dos homens mais ricos do país. Ela se aproximou ainda mais, seu perfume caro invadindo as narinas de Clara. Escuta bem o que vou te dizer. Volte para o seu lugar antes que seja humilhada na frente de todos. Um bicho do mato como você nunca terá chance contra nós. Clara sustentou o olhar. O Sr. Arthur disse que todas temos a mesma chance. Oh, querida, zombou Vitória. Você realmente acredita nisso? Olhe para você e olhe para mim. Lucas já é praticamente meu noivo. Só estamos formalizando para a imprensa. Vitória se dirigiu à porta, mas antes de sair,
virou-se uma última vez. Se fosse você, pegaria minhas trouxas e voltaria para o chiqueiro de onde saiu, antes que as coisas fiquem realmente desagradáveis. A porta se fechou com força, deixando Clara tremendo de raiva e humilhação. Clara não conseguia dormir. As palavras de Vitória ecoavam em sua mente, misturando-se com a preocupação com sua mãe e irmãs. Decidiu dar uma volta para clarear a cabeça. Pegou seu vaso e desceu até o imenso jardim da mansão. A lua cheia iluminava os canteiros perfeitamente cuidados. Ela se sentou em um banco de mármore, contemplando o vaso em suas mãos. Não consegue dormir? Clara deu um pulo de susto. Era Lucas, usando roupas casuais agora, tão diferentes do terno elegante do jantar. Desculpe se te assustei, disse ele sorrindo. Tudo bem, respondeu Clara constrangida. Só vim tomar um pouco de ar. Lucas sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Eu também venho aqui quando preciso pensar, confessou ele. Este jardim foi ideia da minha mãe. Ela adorava plantas. Adorava? Perguntou Clara, notando o passado. Ela faleceu há 5 anos. Câncer. Sinto muito. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Você entende de jardinagem? Perguntou Lucas, apontando para o vaso nas mãos dela. Um pouco, respondeu Clara, mais relaxada. Minha avó me ensinou. No sertão, fazer qualquer coisa crescer já é um milagre. Ela contou como sua avó cultivava um pequeno oásis no quintal de casa, mesmo com pouca água e sol escaldante. Lucas ouvia fascinado, como se estivesse conhecendo um mundo completamente novo. Você fala com tanto carinho da sua família, observou ele. Por que decidiu participar deste concurso? Clara hesitou. Não queria parecer interesseira. Eu tenho meus motivos. Lucas assentiu, respeitando sua privacidade. Todos temos nossos segredos, disse ele com um sorriso compreensivo. Ao longe, o relógio da mansão bateu 00:30. Melhor voltarmos, sugeriu Lucas. Amanhã será um longo dia. Enquanto caminhavam de volta, Clara sentiu uma conexão genuína com ele. Algo que nenhuma competição poderia fabricar. Algo que ela sabia tornaria ainda mais difícil manter seu foco no verdadeiro motivo de estar ali. Uma semana se passou desde o início do desafio. Todas as manhãs, Clara acordava com o nascer do sol e seguia a mesma rotina. Verificava a umidade da terra, regava cuidadosamente o vaso e o colocava na varanda para receber luz solar na medida certa. Vamos lá, pequenininha, murmurava ela para a semente escondida na terra. Sei que você pode crescer. No salão de estar da mansão, as candidatas se reuniam diariamente para tomar café da manhã. Clara sempre chegava por último, depois de cuidar de seu vaso. Naquela manhã não foi diferente. Olhem só quem chegou, comentou uma das jovens quando Clara entrou. A Cinderela do sertão. Risadinhas ecoaram pelo salão. Clara sentou-se na única cadeira vazia, no canto mais afastado da mesa. Olha as mãos dela, sussurrou outra candidata, autossuficiente para Clara ouvir. Parece que nunca viu uma manicure. Clara olhou para suas próprias mãos, calejadas de anos de trabalho duro. Comparadas às mãos perfeitamente cuidadas das outras, pareciam pertencer a outra espécie. Como alguém assim espera casar com um bilionário? Questionou uma terceira. Vitória, sentada à cabeceira da mesa, como se já fosse a dona da casa, sorriu com satisfação. Às vezes me pergunto o mesmo, disse ela, olhando diretamente para Clara. Mas é bom ter um pouco de diversidade, não é mesmo? Mais risadas. Clara manteve os olhos fixos na comida, engolindo não apenas o café da manhã, mas também a humilhação. Pensou na mãe doente, nas irmãs passando necessidade. Aquilo deu a ela forças para suportar.
Bom dia, senhoras. A voz de Lucas preencheu o salão. Todas as jovens imediatamente se ajeitaram, forçando sorrisos. Clara apenas levantou os olhos, encontrando o olhar de Lucas por um breve segundo. Ele sorriu para ela, um gesto quase imperceptível, mas que fez seu coração bater mais rápido. Concentre-se no motivo de estar aqui, repreendeu-se mentalmente. Não se distraia. 10 dias depois do início do desafio, durante o café da manhã, o assunto principal era um só. Os primeiros sinais de vida nos vasos. Meu broto já tem quase 2 centímetros, exibiu uma das candidatas, mostrando fotos no celular. O meu apareceu ontem, disse outra, mas já está super verdinho e forte. Uma a uma, todas compartilharam o sucesso de suas sementes. Todas, exceto Clara. Seu vaso continuava mostrando apenas terra, sem nenhum sinal de germinação. E o seu, Clara? Perguntou Vitória com falsa preocupação. Não vai nos mostrar? Clara encarou o próprio prato. Ainda não nasceu nada. Sério? Vitória fingiu surpresa. Que estranho, todas nós já temos brotos. Clara sentiu os olhares de pena e zombaria sobre ela. Talvez você esteja fazendo algo errado, sugeriu uma. Ou talvez, completou Vitória com um sorriso maldoso, você tenha mãos de morte, querida. Ou será que no sertão não ensinam nem o básico sobre plantas? As risadas ecoaram pela sala. Clara respirou fundo, tentando não demonstrar quanto aquilo a machucava. Lucas, que acabara de entrar no salão, percebeu o desconforto de Clara. Bom dia, disse ele, aproximando-se da mesa. De que estão falando? Estávamos comentando sobre os primeiros brotos, primo, respondeu Vitória. Infelizmente, parece que só a Clara não teve sorte ainda. Lucas olhou para Clara com gentileza. Nem todas as sementes germinam no mesmo ritmo, disse ele. Algumas das mais belas flores são as que demoram mais para desabrochar. O comentário silenciou brevemente as outras jovens. Clara lançou a Lucas um olhar de gratidão. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Clara examinava o vaso pela 1000ª vez, procurando qualquer sinal de vida. Nada. A terra continuava escura e imóvel. Por favor, sussurrou ela como uma prece. Eu preciso de você. Os encontros noturnos no jardim se tornaram uma rotina secreta para Clara e Lucas. Quando todos já estavam recolhidos, eles se encontravam no mesmo banco de mármore sob o céu estrelado. Você nunca me contou por que seu pai está tão determinado a te casar, comentou Clara naquela noite, sentada a uma distância respeitosa de Lucas. Ele suspirou, olhando para o céu. Meu pai construiu um império do nada. Veio de uma família pobre, trabalhou desde criança e se tornou o que é hoje com muito esforço. Agora, ele tem medo de que tudo isso se perca nas mãos de um herdeiro que não valorize o que ele construiu. E você não valoriza? Lucas olhou para ela, surpreso com a pergunta direta. Claro que sim, mas de um jeito diferente. Não quero apenas preservar o que ele construiu. Quero usar esses recursos para fazer algo significativo, entende? Clara assentiu, encantada com a sinceridade dele. No sertão, aprendi que riqueza de verdade não é o que você tem, mas quem você é. Lucas sorriu. É exatamente isso, exclamou ele, aproximando-se um pouco. Ninguém nunca entendeu quando tento explicar isso. E sua mãe? Perguntou Clara. Como ela era? O sorriso de Lucas se tornou melancólico. Linda, gentil, incrivelmente forte. Ela vinha de uma família simples, sabia? Conheceu meu pai, quando ele ainda não era nada. Sério? Achei que ele tivesse se casado com alguém do mesmo nível. Não. Talvez por isso ele criou essa competição maluca.
No fundo, ele sabe que aparências e status não significam nada. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias da infância, sonhos para o futuro, medos e esperanças. Clara contou sobre a vida dura no sertão, as noites sem energia elétrica, os dias de festa na comunidade. Lucas falou da solidão de crescer cercado de luxo, mas carente de amigos verdadeiros. A cada noite, sentavam-se um pouco mais próximos. A cada conversa, seus corações se aproximavam um pouco mais, mas Clara sempre se lembrava do verdadeiro motivo de estar ali. Sua família precisava dela. Não podia se dar ao luxo de se apaixonar. Clara estava regando seu vaso quando o celular tocou. Era sua irmã Luísa. Alô? Luísa, tudo bem? Clara. A voz do outro lado estava embargada pelo choro. A mãe, ela piorou muito. O coração de Clara gelou. O que aconteceu? Tivemos que levar ela para o hospital. Ela não conseguia respirar direito. Está internada no corredor, não tem leito disponível. Clara sentou-se na cama, sentindo as pernas fraquejarem. Os médicos, o que eles disseram? Que ela precisa de um tratamento mais intensivo e medicamentos melhores. Falaram de transferir para a capital, mas como vamos pagar isso, Clara? Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Clara. Eu vou dar um jeito, Luísa. Prometo. Como estão as meninas? Estão assustadas. Perguntam pela mãe o tempo todo. E vocês? Estão comendo? Um silêncio do outro lado da linha fez o estômago de Clara afundar. A gente se vira, respondeu finalmente Luísa, mas Clara conhecia aquela resposta. Depois de desligar, Clara foi até a varanda com seu vaso vazio. O desespero a consumia. Já haviam se passado quase 2 semanas e nenhum sinal de vida em sua planta. Enquanto isso, sua mãe piorava a cada dia. Eu devia voltar, murmurou para si mesma. Devia estar lá com elas. Mas voltar significaria desistir da única chance real de conseguir dinheiro suficiente para ajudar sua família. Sem perceber, Clara começou a chorar alto, ali mesmo no jardim. Lágrimas de desespero, frustração e medo. Clara, a voz de Lucas a sobressaltou. O que aconteceu? Ela tentou secar as lágrimas rapidamente, mas era tarde demais. Lucas já havia visto seu desespero. Nada, eu só... Tentou disfarçar, mas sua voz falhou. Lucas se aproximou e, pela primeira vez, segurou sua mão. Por favor, me conte o que está acontecendo. Clara hesitou. Jamais pensou em compartilhar seus problemas com Lucas, mas algo no olhar dele a fez confiar. Minha mãe está muito doente, confessou finalmente. Foi internada hoje. Está num corredor de hospital público porque não temos dinheiro para pagar um particular. A voz dela falhou. Lucas apertou sua mão com mais força. Continua, pediu ele gentilmente. Tenho 2 irmãs mais novas. A Luísa, de 17 anos, cuida delas e da mãe. Não temos dinheiro para os remédios, nem para a comida direito. As lágrimas voltaram com força total. Lucas ficou em silêncio por um momento. É por isso que você está aqui? Perguntou ele finalmente. Na competição? Clara assentiu envergonhada. Me perdoe. Sei que deve parecer interesseira, mas... Não, interrompeu Lucas. Não parece nada disso. Parece alguém que ama muito a família. Ele olhou nos olhos dela. Posso ajudar, Clara. Quero ajudar. Não precisa, respondeu ela rapidamente. Não quero caridade, Lucas sorriu. Não é caridade. É o que pessoas que se importam umas com as outras fazem. Clara sentiu o coração acelerar. Ele realmente se importava com ela? Prometo não interferir na competição, continuou Lucas. Mas posso pelo menos garantir que sua mãe receba o tratamento adequado. Deixe-me fazer isso por você, Clara. Após um momento de hesitação, ela concordou.
Lucas pegou seu celular e fez algumas ligações. Em minutos, havia providenciado a transferência da mãe de Clara para o melhor hospital da capital, com todos os custos cobertos. Pronto, disse ele ao terminar. Sua mãe será transferida ainda hoje. Enviei dinheiro para suas irmãs também. Clara não conseguiu conter as lágrimas, mas desta vez eram de gratidão. Por que você está fazendo isso por mim? Lucas tocou levemente seu rosto. Porque você é a pessoa mais verdadeira que já conheci. O sol da tarde iluminava o salão onde Vitória havia reunido as outras candidatas. Todas estavam presentes, exceto Clara. Vocês viram como Lucas olha para aquela sertaneja? Começou Vitória, andando de um lado para outro. É simplesmente ridículo. Eu notei, concordou uma das jovens. Ele parece encantado com ela. Ela deve estar manipulando-o, sugeriu outra. Talvez tenha inventado alguma história triste para ganhar a simpatia dele. Vitória parou no centro da sala, erguendo o queixo com arrogância. Aquela caipira está enganando Lucas com uma história triste. Precisamos colocá-la em seu lugar antes que arruine tudo. O que sugere que façamos? Perguntou uma das candidatas. O sorriso de Vitória era frio como gelo. Vamos mostrar a ela que não pertence a este mundo. Ela se aproximou mais do grupo, baixando a voz. Ouçam o meu plano. Vamos fazer com que ela se sinta tão humilhada que desista da competição por conta própria. As jovens formaram um círculo, cochichando entre si. Algumas pareciam hesitantes, mas a maioria concordou rapidamente com o plano de Vitória. Afinal, todas tinham o mesmo objetivo: eliminar a concorrência. Está decidido então, concluiu Vitória, olhando para cada uma delas. Começamos amanhã. O que nenhuma delas percebeu foi a governanta passando silenciosamente pelo corredor, ouvindo cada palavra do plano. A senhora de meia-idade balançou a cabeça em desaprovação e seguiu seu caminho, pensando se deveria ou não alertar Clara sobre o que estava por vir. Clara voltou para seu quarto após o jantar, exausta, mas aliviada. Lucas havia cumprido sua promessa. Sua mãe agora estava em um quarto particular no melhor hospital da capital, com os melhores médicos. Suas irmãs tinham comida e roupas novas. Ao abrir a porta do quarto, Clara congelou. Parecia que um furacão tinha passado por ali. Suas poucas roupas estavam jogadas na banheira, completamente ensopadas. A foto de sua família estava rasgada ao meio. Em cima da cama, um bilhete escrito em batom vermelho dizia: "Volte para o chiqueiro de onde saiu." Clara sentiu um nó na garganta. Sabia exatamente quem tinha feito aquilo, mas não tinha como provar. Com um suspiro cansado, começou a recolher suas coisas. Tirou as roupas encharcadas da banheira e as espremeu uma a uma sobre o chuveiro. Já passei por coisa pior, murmurou para si mesma, lembrando-se das vezes em que lavava roupa na beira do rio, com as mãos rachando pelo frio. Juntou os pedaços da foto rasgada e os colou com fita adesiva que encontrou na gaveta. Não ficou perfeito, mas pelo menos podia ver os rostos de sua família novamente. Enquanto trabalhava, Clara pensou em contar a Lucas o que havia acontecido, mas logo descartou a ideia. Não queria parecer fraca ou criar mais problemas. Precisava aguentar firme por sua família. "Vocês podem me derrubar 100 vezes", disse em voz alta para o quarto vazio. "Vou me levantar 101. Quando finalmente terminou de arrumar tudo, já era madrugada. Cansada demais até para chorar, Clara caiu na cama e adormeceu vestida, sonhando com o sertão, sua mãe saudável e um jardim cheio de flores. O que ela não sabia era que alguém a observava. Do lado de fora do quarto, a governanta que testemunhara a conspiração balançava a cabeça impressionada com a força daquela jovem. 20 dias se passaram desde o início do desafio. As candidatas exibiam orgulhosamente seus vasos, agora com brotos bem desenvolvidos.
Algumas flores já começavam a desabrochar. Clara examinava seu vaso pela 1000ª vez naquela semana. Nada. A terra continuava escura e sem vida. O desespero começava a tomar conta dela. Decidida a não desistir, Clara foi até a biblioteca da mansão. Procurou por livros sobre jardinagem, sobre sementes raras, sobre qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Passou horas lendo, tentando descobrir o que estava fazendo de errado. Procurando algo específico, senhorita? Clara se virou, assustada. Era o jardineiro da mansão, um senhor de idade com mãos calejadas como as dela. Senhor Antônio, disse ela, reconhecendo-o dos jardins. Estou tentando entender por que minha semente não germina. O velho jardineiro se aproximou, ajustando os óculos. Posso dar uma olhada no seu vaso? Juntos foram até o quarto de Clara. Antônio examinou cuidadosamente o vaso, a terra, sentiu a umidade com os dedos experientes, cheirou e até provou um pouco da terra. Murmurou ele, pensativo. A terra está boa, úmida na medida certa. A posição também parece adequada, nem muito sol, nem muita sombra. Então o que está errado? Perguntou Clara, ansiosa. O jardineiro a olhou com compaixão. Às vezes, algumas sementes são mais lentas, ou talvez precisem de um tipo diferente de cuidado. Ele coçou a barba branca. Em todos os meus anos cuidando desses jardins, aprendi que cada planta tem seu tempo. Não podemos apressar a natureza. Clara suspirou, desanimada. Mas a competição termina em 10 dias, Sr. Antônio. Se nada nascer até lá... Continue fazendo o que está fazendo, menina, aconselhou ele, dando tapinhas gentis na mão dela. E tenha fé. Às vezes o milagre acontece quando menos esperamos. Clara agradeceu o conselho, mas quando ficou sozinha novamente, olhou para o vaso com uma sensação crescente de fracasso. Talvez Vitória estivesse certa. Talvez ela realmente tivesse mãos de morte. Atenção, senhoras, anunciou Vitória durante o almoço. Já que estamos nos aproximando da data final, pensei que seria divertido fazermos um pequeno desfile de vasos. O que acham? As candidatas concordaram entusiasticamente. Clara sentiu um frio na barriga. Sabia exatamente o que Vitória estava planejando. Uma a uma, as jovens apresentaram seus vasos. Havia rosas, lírios e até mesmo uma orquídea rara começando a desabrochar. Seu vaso está lindo, Vitória, elogiou uma das jovens. Vitória sorriu, orgulhosa de sua rosa vermelha quase aberta. Obrigada, querida. Cuidei dele com todo o carinho. Finalmente chegou a vez de Clara. E você, Clara? Provocou Vitória. Não vai nos mostrar seu progresso? Com o rosto queimando de vergonha, Clara levantou-se e pegou seu vaso. A terra continuava nua, sem o menor sinal de vida. Como podem ver, ainda não conseguiu terminar a frase. Vitória, acidentalmente, esbarrou nela com força, fazendo-a cambalear. O vaso quase caiu de suas mãos, derramando um pouco de terra no chão impecável. Oh, me desculpe, exclamou Vitória com falsa preocupação. Sou tão desastrada às vezes. Então, olhando para o vaso de Clara, acrescentou alto o suficiente para todas ouvirem. Mas talvez seja melhor assim, querida. Pelo menos tenha desculpa de que o vaso quase quebrou, já que você é incapaz de fazer uma simples flor crescer. As risadas ecoaram pela sala. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente delas. Nesse momento, Lucas entrou no salão. Percebendo imediatamente o que estava acontecendo, aproximou-se de Clara e a ajudou a recolher a terra espalhada. Vocês não têm vergonha? Disse ele, encarando cada uma das candidatas. É assim que tratam alguém que está competindo honestamente? O salão mergulhou em silêncio. Vitória foi a primeira a recuperar a compostura.
Era só uma brincadeira, Lucas. Clara entende, não é? Lucas ignorou-a completamente. Terminou de ajudar Clara e, para a surpresa de todas, tomou seu braço gentilmente. Vamos dar uma volta, Clara, convidou ele. Este ambiente está irrespirável. Enquanto saíam juntos, Vitória fervia de raiva. Seu plano tinha saído pela culatra. Em vez de humilhar Clara, acabou aproximando-a ainda mais de Lucas. Isso não vai ficar assim, murmurou ela para si mesma, observando os dois se afastarem pelo jardim. O sol já havia se posto quando Clara e Lucas chegaram ao jardim. O ar da noite estava suave, perfumado pelas rosas que cresciam em abundância. Sentaram-se no banco de mármore que havia se tornado o lugar especial deles. Obrigada por me defender lá dentro, disse Clara, ainda constrangida pela humilhação sofrida. Não precisa agradecer. O comportamento delas foi inaceitável. Clara olhou para seu vaso vazio, sentindo o peso do fracasso. Faltam apenas 10 dias para o final do desafio, murmurou ela, e meu vaso continua sem nenhum sinal de vida. Lucas observou o rosto dela à luz do luar. Nunca tinha visto tanta beleza em tanta simplicidade. Você provavelmente vai perder, não é? Perguntou Clara, olhando diretamente para ele. Não me importo com flores, Clara, respondeu Lucas, tomando as mãos dela entre as suas. Me importo com você. Estou apaixonado por você. O coração de Clara acelerou. Estas eram as palavras que, secretamente, ela vinha sonhando em ouvir, mas também eram as palavras que mais temia. Lucas, Você não precisa dizer nada, interrompeu ele. Sei que você veio aqui por sua família, não por romance. Mas não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas amizade. Ele se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. Nunca conheci alguém como você, Clara. Alguém tão verdadeira, tão forte, tão real. Clara sentiu as lágrimas se formarem. Como explicar que também estava apaixonada por ele? Como dizer que cada noite no jardim havia sido um sonho tornado realidade? E, principalmente, como confessar que ainda precisava focar em sua família, não em seus sentimentos? Antes que pudesse encontrar as palavras, Lucas se inclinou e a beijou. Foi um beijo gentil, quase uma pergunta. Clara hesitou por um segundo, mas logo correspondeu. Naquele momento, sob as estrelas, ela permitiu-se esquecer de tudo, da competição, do vaso vazio, até mesmo de sua família. Existiam apenas ela e Lucas, e o amor nascendo entre eles. Quando se separaram, Lucas sorriu. Não me importa quem ganhe esta competição, Clara. Quero ficar com você. Era tudo o que ela queria ouvir, e tudo o que temia. Clara não conseguiu dormir aquela noite. Revirava-se na cama, lembrando do beijo, das palavras de Lucas, da sensação de seus lábios nos dela. Então se lembrava da mãe doente, das irmãs passando necessidade, de tudo que a trouxera até ali. O que estou fazendo? Murmurou para o teto. Levantou-se e caminhou até a janela. A lua iluminava os jardins da mansão, tão diferentes da terra seca do sertão. 2 mundos completamente opostos, assim como ela e Lucas. É verdade que ele havia ajudado sua mãe, transferindo-a para um hospital particular. Também enviara dinheiro para suas irmãs. Mas por quanto tempo duraria essa ajuda? E se o relacionamento não desse certo? Se Arthur não aprovasse? Clara não podia arriscar o bem-estar da família por um romance que talvez não tivesse futuro. Por outro lado, estava inegavelmente apaixonada. Lucas a fazia sentir-se especial, valorizada, amada, não pela aparência ou status, mas por quem ela realmente era. «Mãe, o que eu faço?» perguntou em voz alta, como se Dona Teresa pudesse ouvi-la do hospital. Clara pegou seu vaso vazio e o examinou pela 1000ª vez. «Acho que você e eu temos algo em comum», disse para o vaso.
Ambos estamos tentando florescer no lugar errado. Decidiu que precisava falar com Lucas, esclarecer tudo. Mesmo que seu vaso não florescesse, mesmo que não ganhasse a competição, precisava ser honesta sobre seus sentimentos e seus medos. Voltou para a cama, determinada a falar com ele na manhã seguinte. Antes de adormecer, porém, fez uma oração silenciosa. Deus, se for da sua vontade, me mostre o caminho certo e, se possível, faça essa sementinha nascer. Clara estava a caminho do jardim para encontrar Lucas quando Vitória apareceu em seu caminho. Precisamos conversar, disse ela, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não tenho nada para falar com você, respondeu Clara, tentando passar. Vitória bloqueou sua passagem. Tenho certeza que vai querer ouvir o que tenho a dizer. Relutante, Clara seguiu Vitória até um canto isolado do jardim, longe dos olhos e ouvidos dos empregados da mansão. O que quer? Perguntou Clara, cruzando os braços. Vitória tirou um envelope da bolsa e o estendeu para Clara. 50 mil reais, disse ela. Em dinheiro. É seu, se desistir da competição hoje mesmo e nunca mais ver Lucas. Clara olhou do envelope para o rosto de Vitória, incrédula. Você está me subornando? Estou oferecendo uma saída digna. Nós duas sabemos que você não tem chance de ganhar. Seu vaso está vazio e mesmo que não estivesse, olhe para você e olhe para mim. Vitória aproximou-se, sua voz agora quase um sussurro. Com esse dinheiro, você pode pagar o tratamento da sua mãe, comprar uma casa decente para suas irmãs. Não é por isso que veio? Para ajudar sua família? Clara sentiu o coração apertar. 50 mil reais resolveriam todos os problemas de sua família. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em anos de trabalho duro. Como sabe da minha família? Perguntou desconfiada. Tenho meus meios, respondeu Vitória com um sorriso enigmático. Então, o que me diz? Pegue o dinheiro. Invente uma desculpa qualquer e vá embora. Todos saem ganhando. Clara olhou para o envelope, sentindo a tentação crescer. Sua mãe teria o melhor tratamento. Suas irmãs nunca mais passariam fome. E se eu recusar? O sorriso de Vitória desapareceu. Aí farei questão de tornar seus últimos dias aqui um verdadeiro inferno. E acredite, tenho muito mais truques na manga do que um quartinho bagunçado e algumas roupas molhadas. Clara respirou fundo. Aquela era a decisão mais difícil de sua vida. Me dê até amanhã, pediu. Tem até o meio-dia, respondeu Vitória, guardando o envelope. Não me desaponte. Faltando uma semana para o final do desafio, Arthur Silva decidiu observar mais de perto as candidatas. De sua sala de segurança, ele assistia às imagens das câmeras espalhadas pela mansão. Mostre-me a senhorita Vitória, pediu ele ao segurança. A tela mostrou Vitória em seu quarto, borrifando algo em seu vaso. Arthur estreitou os olhos, intrigado. Aumente a imagem, ordenou. O segurança ampliou a imagem, revelando um frasco com um rótulo caseiro. Fertilizante especial. Murmurou Arthur. Interessante. Quer ver mais alguma candidata, Sr. Silva? Perguntou o segurança. Sim. Mostre-me a senhorita Clara. A tela mudou, mostrando Clara sentada na varanda de seu quarto. Falava ao telefone enquanto regava cuidadosamente seu vaso. Sim, mãe, estou bem, dizia ela. Como está se sentindo? Os médicos estão tratando você direito? A conversa continuou por alguns minutos. Clara ouvia atentamente, fazia perguntas sobre os remédios, sobre os exames. Quando desligou, ficou olhando para o vaso vazio com uma expressão de desânimo. Sei que você pode nascer, murmurou ela para o vaso. Por favor, me dê um sinal, por menor que seja. Arthur observava tudo com interesse crescente. Viu como Clara cuidava da terra, verificava a umidade, falava com a planta como se fosse um ser vivo.
Mesmo sem resultados visíveis, sua dedicação não diminuía. Esta menina me lembra alguém, comentou Arthur, mais para si mesmo do que para o segurança. Quem, senhor? Minha falecida esposa, respondeu ele, com um sorriso melancólico. Também veio de origem humilde. Também tinha aquela dignidade, aquela força interior. Continuou observando as candidatas ao longo do dia. Viu como algumas trocavam as sementes por outras, como escondiam pequenos brotos já crescidos em outros lugares, prontos para serem transferidos para os vasos originais. Apenas Clara seguia fielmente as regras do desafio, mesmo à beira do fracasso. Senhores, preparem o salão principal para o dia do julgamento, disse ele por fim. Acho que já vi o suficiente. Quando ficou sozinho, Arthur sorriu, satisfeito. Seu desafio estava funcionando exatamente como planejara. Lucas, meu filho, murmurou ele. Parece que você finalmente encontrou alguém digno de seu coração e de nossa família. A noite caía quando Clara se sentou na beira de sua cama, o coração pesado de dúvidas. O envelope de Vitória contendo 50 mil reais significava a salvação de sua família. Mas aceitar o dinheiro significava desistir não apenas da competição, mas também de Lucas. Clara foi até a varanda com seu vaso vazio nas mãos. Da mansão, tinha uma vista privilegiada dos jardins. Plantas exuberantes de todas as cores e formatos cresciam em harmonia. Flores que jamais sobreviveriam no clima seco do sertão. E se, pensou Clara, olhando para as rosas que cresciam logo abaixo de sua janela. Rapidamente afastou o pensamento. Não podia fazer isso. Não podia trapacear. Mas e se ninguém descobrisse? Uma pequena muda, uma florzinha qualquer. Seria tão fácil colher uma das flores menores do jardim e plantá-la em seu vaso. Clara desceu para o jardim, seu vaso nas mãos. Olhou ao redor, certificando-se que ninguém a observava. Aproximou-se de um canteiro de margaridas. Seriam tão fáceis de transplantar. Sua mão tremeu ao se aproximar de uma das flores. Conseguia até imaginar o rosto de alívio de sua mãe quando contasse que havia ganho. As irmãs teriam uma casa nova, estudariam em escolas boas. Seus dedos tocaram uma das margaridas. A flor balançou suavemente. Nesse momento, Clara lembrou-se das palavras de sua avó. A maior herança que se deixa é o caráter. Quem troca o caráter por dinheiro, morre pobre. Afastou a mão como se a flor estivesse em chamas. Não podia fazer isso. Prefiro perder com honestidade do que vencer com uma mentira, murmurou para si mesma. Voltou para seu quarto, olhando uma última vez para o envelope que Vitória deixara. Amanhã daria sua resposta. E seria não. Na manhã seguinte, Clara encontrou Lucas esperando por ela no corredor. Preciso falar com você, disse ele, o rosto sério. Caminharam até uma parte isolada do jardim. Lucas parecia agitado, passando a mão pelos cabelos repetidamente. Discuti com meu pai ontem à noite, revelou ele finalmente. Clara sentiu um nó no estômago. Por minha causa? Sim e não, respondeu Lucas. Disse a ele que não me importava com o resultado da competição, que já havia escolhido você. Clara prendeu a respiração. E o que ele disse? Lucas soltou um suspiro frustrado. Ele ficou furioso. Disse que o concurso tem um propósito que eu ainda não entendo e que preciso confiar nele. Ele tomou as mãos de Clara entre as suas. Mas não me importo com o que meu pai pensa, Clara. Não vou deixar que uma competição absurda decida meu futuro. Lucas, você não entende, começou Clara. Sua família, sua posição. Não me importo com isso, interrompeu ele. Só me importo com você. Com o que sinto por você, com o que construímos nessas semanas. Clara sentiu as lágrimas se formarem nos olhos. Vitória me ofereceu dinheiro, confessou de repente. 50 mil reais para que eu desista e nunca mais te veja.
Lucas arregalou os olhos, surpreso. Ela o quê? Disse que tenho até meio-dia para decidir. Lucas balançou a cabeça, incrédulo. Isso é baixo, mesmo para ela. Vou falar com meu pai, contar o que ela fez. Não, Clara o impediu. Vitória negaria tudo, e eu ficaria como a mentirosa interesseira. Então, o que pretende fazer? Clara olhou diretamente nos olhos dele. Vou recusar o dinheiro. Vou ficar até o fim, mesmo sabendo que vou perder. Lucas sorriu e a abraçou com força. Faria qualquer coisa por você, sabia? Se meu pai não aprovar... Bem, estou disposto a abrir mão de tudo. Da mansão, da empresa, da herança, tudo. Clara se afastou, assustada. Não pode fazer isso, Lucas. Nem me conhece direito. Conheço o suficiente, respondeu ele. Conheço seu coração, Clara, e isso é mais do que suficiente. Ele selou a promessa com um beijo, e Clara sentiu que, pela primeira vez na vida, alguém a escolhia acima de tudo e de todos. Faltando apenas 2 dias para o julgamento final, Vitória reuniu todas as candidatas no salão principal. Havia organizado o que chamou de pré-celebração para a vencedora. Já que estamos tão perto do grande dia, pensei que seria divertido fazermos uma prévia do julgamento, anunciou Vitória, posicionada no centro do salão. Uma mesa longa havia sido preparada, com 10 lugares marcados com os nomes das candidatas. Em cada lugar, um espaço para o vaso. Tragam seus vasos, meninas, ordenou Vitória. Vamos ver quem tem a flor mais bonita. Uma a uma, as candidatas colocaram seus vasos na mesa. Flores magníficas de todas as cores e tipos. Rosas, orquídeas, lírios, tulipas. Clara permaneceu no canto, segurando seu vaso vazio. Clara, querida, chamou Vitória com falsa doçura. Não vai nos mostrar o seu progresso? Todos os olhares se voltaram para Clara. Não tenho nada para mostrar, respondeu ela com dignidade. Meu vaso continua sem flor. Oh, que pena, lamentou Vitória. Traga-o assim mesmo. Afinal, estamos todas juntas nesta competição, não é? Relutante, Clara colocou seu vaso na mesa, ao lado dos outros cheios de vida e cor. O contraste não poderia ser mais cruel. Olhem todos para a incompetente, declarou Vitória, apontando para o vaso de Clara. Nem uma simples semente conseguiu germinar. As candidatas riram, algumas desconfortáveis, outras abertamente cruéis. Talvez suas mãos sirvam mais para limpar vasos do que para fazê-los florescer, provocou uma delas. Ou talvez ela esteja tão acostumada com a seca do sertão que matou a planta de tanto regar, emendou outra. Clara manteve a cabeça erguida, mas sentia como se cada palavra fosse uma facada em seu coração. Já chega, disse uma voz firme da porta. Era Lucas. Seus olhos ardiam de raiva contida. Isso é ridículo e cruel, continuou ele, aproximando-se de Clara. Vocês deveriam ter vergonha. Vitória deu um passo à frente, tentando consertar a situação. Era só uma brincadeira inocente, Lucas. Estávamos apenas nos divertindo. Humilhar alguém é diversão para você, Vitória? Perguntou ele, encarando-a. Diz muito sobre seu caráter. Pegou o vaso de Clara com cuidado. Vamos, Clara, você não merece esse tratamento. Quando estavam quase na porta, Vitória não conseguiu se conter. Meio-dia, Clara, lembre-se da nossa conversa. Lucas parou e se virou lentamente. Que conversa? Clara apertou o braço dele, implorando silenciosamente que não criasse mais problemas. Lucas entendeu e continuou andando, levando-a para longe daquele ambiente tóxico. Lucas levou Clara até o Jardim dos Fundos, um local tranquilo, onde raramente alguém ia. Sentaram-se em um banco de pedra sob uma árvore centenária. Não deixe que elas te afetem, disse ele, ainda segurando o vaso de Clara. São pessoas vazias que não entendem o verdadeiro valor das coisas. Clara sorriu fracamente.
Estou acostumada com gente assim. Só não esperava enfrentar esse tipo de maldade aqui. Lucas examinou o vaso. A terra continuava escura, sem o menor sinal de broto. É estranho, comentou ele. Sei que você cuidou deste vaso perfeitamente. Não faz sentido que nada tenha nascido. Levantou-se de repente. Espere aqui. Volto em 1 minuto. Antes que Clara pudesse perguntar aonde ia, Lucas já havia desaparecido. Minutos depois, retornou com algo nas mãos. Uma pequena flor já brotada em um recipiente de plástico. Lucas, o que é isso? Perguntou Clara alarmada. É uma azaleia, respondeu ele ajoelhando-se diante dela. Podemos transferi-la para o seu vaso. Ninguém vai saber. Clara arregalou os olhos. Não, isso seria trapaça. Não é trapaça, é correção de uma injustiça, argumentou Lucas. Todas as outras estão trapaceando, Clara. Vi Vitória trocando a semente dela. As outras compraram flores já crescidas. Ele tomou as mãos dela. É apenas para evitar mais humilhações. Só mais 2 dias e tudo acaba. Clara olhou para a pequena flor. Era linda, de um rosa delicado. Seria tão fácil, mas não podia. Não, Lucas, disse ela firme. Prefiro perder com honestidade do que vencer com uma mentira. Lucas fechou os olhos por um momento, então sorriu. Sabia que diria isso, admitiu. E é por isso que te amo tanto. Clara sentiu o coração saltar no peito. Você me ama? Lucas a abraçou com força. Mais do que pensei ser possível amar alguém. E vou te amar mesmo quando tudo isso acabar, com ou sem flor, com ou sem a aprovação do meu pai. Clara correspondeu ao abraço, permitindo-se por um momento sonhar com um futuro ao lado dele. Um futuro que parecia simultaneamente tão próximo e tão impossível. A noite antes do grande dia chegou. Clara ligou para sua mãe no hospital. Oi, mãe, como está se sentindo? Cada dia melhor, minha filha, respondeu Dona Teresa, a voz mais forte do que nas ligações anteriores. Os médicos dizem que estou respondendo bem ao tratamento. Que bom! Clara sentiu um alívio imediato. E as meninas? Estão com a vizinha. Luísa conseguiu um emprego de meio período na farmácia. Clara sorriu. Apesar de tudo, as coisas pareciam estar melhorando. Mãe, amanhã é o julgamento, disse ela, olhando para seu vaso vazio. Mas acho que não vou ganhar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não importa, filha, respondeu finalmente Dona Teresa. Você já fez mais por nós do que podíamos esperar. O importante é que você sempre foi honesta e íntegra. A senhora me ensinou a ser assim. E não se esqueça do que sua avó sempre dizia. Às vezes, Deus fecha uma porta para abrir uma janela. Após desligar, Clara pegou seu vaso e desceu até o jardim uma última vez. A lua cheia iluminava o caminho, criando sombras dançantes entre as árvores. Fiz tudo o que podia, mãe, murmurou para o vaso vazio. Sinto muito se não foi suficiente. Uma lágrima solitária caiu na terra escura. Clara observou enquanto o líquido era absorvido. Talvez nem todas as sementes devam florescer, refletiu em voz alta. Talvez algumas estejam destinadas a permanecer dormentes, esperando o momento certo, o solo certo. Sem que Clara percebesse, Arthur a observava de longe. Viu quando ela enxugou as lágrimas, quando beijou delicadamente a borda do vaso, quando sussurrou palavras de encorajamento para uma semente que, ele sabia, jamais germinaria. E sorriu, satisfeito. Havia encontrado exatamente o que procurava. Clara voltou para seu quarto, colocou o vaso na mesa e dormiu uma última noite como competidora. Amanhã, tudo mudaria, de uma forma ou de outra. O dia do julgamento final amanheceu com o sol brilhando num céu sem nuvens.
A mansão fervilhava de atividade desde cedo. Empregados corriam de um lado para outro, arrumando o salão principal para a cerimônia. Clara acordou com o coração pesado. Vestiu o melhor que tinha, um vestido simples, mas limpo, que a governanta havia conseguido para ela após o incidente do vinho. Olhou uma última vez para seu vaso na mesa. A terra continuava escura e sem vida. Chegamos até aqui juntos, disse ela para o vaso. Vamos terminar juntos, com dignidade. No corredor, encontrou as outras candidatas, todas impecavelmente arrumadas e carregando seus vasos com flores exuberantes. Vitória usava um vestido vermelho deslumbrante e carregava sua rosa vermelha com orgulho. Bom dia, Clara, cumprimentou ela com falsa simpatia. Decidiu não desistir? Corajosa ou tola? Clara ignorou o comentário e seguiu em frente. Às 10 horas em ponto, todas as candidatas estavam alinhadas no salão principal, cada uma com seu vaso. Arthur estava sentado em uma poltrona no centro, como um rei em seu trono. Lucas estava ao lado dele, visivelmente tenso. Senhoras, chegamos ao dia final do nosso desafio, começou Arthur, sua voz grave ecoando pelo salão. Hoje, conheceremos a jovem que terá a honra de se casar com meu filho. Os olhos de Lucas encontraram os de Clara. Havia uma promessa silenciosa ali, não importa o resultado não dito. Uma a uma, vocês apresentarão suas flores, continuou Arthur. Julgarei não apenas a beleza, mas o cuidado, a dedicação e a autenticidade. Clara sentiu o estômago afundar. Autenticidade? Ela era a única com um vaso vazio. Como poderia competir? Começaremos pela senhorita Vitória, anunciou Arthur. Vitória avançou com confiança, seu vaso nas mãos. A rosa vermelha era realmente magnífica, com pétalas aveludadas e um perfume que enchia o salão. Tio Arthur, apresento minha rosa, disse ela com um sorriso radiante. Cultivei-a com todo o amor e carinho, pensando no meu futuro com Lucas. Arthur examinou a flor em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele assentiu. Próxima. Uma a uma, as candidatas apresentaram suas flores. Havia orquídeas raras, lírios exóticos, tulipas coloridas. Para cada uma, Arthur tinha a mesma reação impassível, um olhar atento, um leve aceno de cabeça e a palavra próxima. Clara era a última da fila, apertando seu vaso vazio contra o peito como se pudesse protegê-lo dos olhares de zombaria. Enquanto as candidatas apresentavam suas flores, Clara sentia o coração bater cada vez mais forte. Cada flor parecia mais linda que a anterior. Uma das jovens havia conseguido fazer brotar uma orquídea azul raríssima. Outra apresentou um lírio perfeitamente formado, com pétalas brancas contornadas de rosa. Impressionante, comentou Arthur ao ver o lírio, o primeiro elogio que fazia durante toda a cerimônia. A candidata sorriu, orgulhosa. Usei uma técnica especial que aprendi em uma viagem ao Japão, explicou ela. Consiste em alternar períodos de luz e sombra para fortalecer a planta. Arthur assentiu, parecendo genuinamente interessado. Fascinante. Próxima. A penúltima candidata deu um passo à frente. Seu vaso continha uma tulipa de tom alaranjado intenso. Esta é uma variedade especial de tulipa, disse ela. Vem da Holanda e significa amor eterno na linguagem das flores. Muito bonita, comentou Arthur. Próxima. Finalmente chegou a vez de Clara. Um silêncio carregado de expectativa tomou conta do salão. Todos sabiam que seu vaso estava vazio. Já havia lágrimas nos olhos de algumas candidatas, de tanto rir por antecipação. Clara deu um passo à frente, respirou fundo e ergueu o queixo. Mesmo sem flor, manteria sua dignidade. Senhor Arthur, começou ela,
a voz firme apesar do nervosismo. Este é meu vaso. Ela o estendeu para que todos pudessem ver. A terra escura, sem o menor sinal de broto. Como podem ver, nada cresceu, continuou ela. Eu fiz tudo o que podia. Cuidei da terra, reguei diariamente, expus ao sol na medida certa, mas nada cresceu. Vitória não conseguiu conter uma risada debochada. Peço desculpas por falhar, disse Clara, ignorando a risada. Mas não poderia apresentar algo que não consegui cultivar. Seria desonesto. Houve um momento de silêncio absoluto. Arthur olhou fixamente para Clara, seu rosto uma máscara impenetrável. Então, para surpresa de todos, ele sorriu. Finalmente, disse, levantando-se de sua poltrona. Finalmente encontrei o que estava procurando. O que quer dizer com isso, Sr. Arthur? Perguntou Clara, confusa. Arthur caminhou até ela, tomou o vaso de suas mãos e o ergueu para que todos pudessem ver. Este vaso vazio, disse ele com voz clara, é o único vaso honesto desta sala. Um murmúrio de confusão percorreu o salão. Vitória deu um passo à frente. Tio Arthur, o que está dizendo? A flor dela nem sequer nasceu. Exatamente, minha cara sobrinha, respondeu Arthur com um sorriso enigmático. E sabe por quê? Antes que Vitória pudesse responder, Arthur se virou para as candidatas. Porque todas as sementes que entreguei estavam fervidas, eram incapazes de germinar. Um silêncio chocado tomou conta do salão. As candidatas se entreolharam pálidas. Isso é impossível, protestou Vitória, o rosto vermelho de raiva. Minha rosa cresceu, eu a cultivei dia e noite. Cultivou, é? Questionou Arthur, arqueando uma sobrancelha. Vamos verificar. Ele fez um gesto e o jardineiro Sr. Antônio se aproximou. Arthur entregou a rosa de Vitória para ele. Corte o caule, por favor. Vitória tentou impedir, mas Lucas a segurou pelo braço. Solte-me, vocês não podem fazer isso. O jardineiro cortou o caule da rosa. No centro revelou-se um fino arame metálico. Como eu suspeitava, disse Arthur, mostrando a todos. Uma flor artificial inserida na terra. Muito bem feito, devo admitir, mas ainda assim uma fraude. Vitória empalideceu. Não, eu posso explicar. Não precisa, interrompeu Arthur. Todas vocês trapacearam. Ele olhou para cada uma das candidatas. Todas trocaram as sementes ou compraram flores já crescidas, todas, exceto Clara. Arthur voltou-se para Clara, que observava tudo sem entender. Minha querida, você não falhou. Na verdade, é a única que passou no teste. O salão estava em completo silêncio. Todas as candidatas pareciam congeladas, como se tivessem sido apanhadas em flagrante, o que de fato haviam sido. Não estou entendendo, murmurou Clara, olhando de Arthur para Lucas. Arthur sorriu. Era um sorriso genuíno, muito diferente da expressão séria que mantivera durante toda a competição. Quando minha esposa faleceu, há 5 anos, prometi a mim mesmo que Lucas se casaria com alguém digno. Não alguém rico ou bem-nascido, mas alguém com verdadeiro caráter. Ele olhou com carinho para o filho. Este desafio nunca foi sobre cultivar a flor mais bonita. Foi um teste de caráter. Queria saber qual das candidatas seria honesta, mesmo diante do aparente fracasso. Arthur virou-se para Clara. Você poderia ter desistido quando viu que nada crescia. Poderia ter trapaceado como todas as outras, mas preferiu enfrentar a vergonha e a humilhação a comprometer sua integridade. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Lucas se aproximou e tomou sua mão. Eu sabia, disse ele baixinho para ela. De alguma forma, eu sabia que era você. Arthur voltou-se para as outras candidatas, seu semblante agora severo. Quanto a vocês, tenho algo a mostrar.
Fez um gesto, e um assistente trouxe um tablet. Arthur tocou na tela, e um telão desceu do teto. No telão, começaram a passar imagens das câmeras de segurança. Vitória saindo furtivamente ao jardim para colher flores. Outra candidata comprando uma orquídea já crescida de um florista. Uma terceira trocando a terra de seu vaso com uma flor já plantada. Uma a uma, todas foram expostas em suas trapaças. Isso é inadmissível, declarou Arthur. Oh, não só trapacearam, como humilharam a única pessoa honesta entre vocês. Vitória deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Isso é ridículo. Foi uma armadilha desde o começo. Não, Vitória, foi um teste. E você, como todas as outras, falhou miseravelmente. Arthur voltou-se para o mordomo. Rodrigo, por favor, acompanhe estas jovens até a saída. Elas não são mais bem-vindas em minha casa. As candidatas foram escoltadas para fora, Vitória sendo a última a sair, lançando um olhar venenoso para Clara. Você vai se arrepender disso, gritou ela da porta. Ninguém rejeita Vitória Mendonça. Quando as portas se fecharam, restaram apenas Clara, Lucas e Arthur no grande salão. Clara Oliveira, disse Arthur, tomando as mãos dela entre as suas. Você provou ter o único atributo que realmente importa: integridade. É exatamente o que quero para meu filho e para nossa família. Lucas não conseguiu mais se conter. Com os olhos marejados, ajoelhou-se diante de Clara. Desde o primeiro momento em que a vi no jardim, soube que havia algo especial em você, disse ele, a voz embargada pela emoção. A cada conversa, a cada noite sob as estrelas, fui me apaixonando mais e mais. Tirou uma pequena caixa do bolso. Clara Oliveira, você me daria a honra de se casar comigo? Enquanto Lucas segurava o anel diante de Clara, a porta do salão se abriu com violência. Era Vitória, que havia escapado do mordomo e voltava com o rosto contorcido de fúria. Isso não vai ficar assim, gritou ela, avançando em direção a Clara. Essa caipira não vai roubar o que é meu. Lucas se levantou, colocando-se entre Vitória e Clara. Chega, Vitória, você perdeu. Aceite isso. Cale a boca, Lucas. Vitória tremia de raiva. Isso tudo é um absurdo, uma armadilha. Como poderíamos saber que as sementes estavam fervidas? Arthur deu um passo à frente, imponente. Não era para saberem. Era um teste de caráter e você falhou miseravelmente. Não só trapaceou, como tentou subornar Clara para que desistisse. Vitória empalideceu. Do que está falando? Não se faça de desentendida, retrucou Arthur. Ofereceu 50 mil reais para que Clara abandonasse a competição. Acha que não sei o que acontece em minha própria casa? Ele apontou para as câmeras instaladas nos cantos do salão. Tudo gravado, minha cara sobrinha. Inclusive sua ameaça de tornar a vida dela um inferno. Um murmúrio percorreu a sala. Vitória olhou ao redor, vendo as expressões de reprovação dos empregados da mansão que haviam se reunido para assistir ao desfecho do desafio. Vocês não entendem, tentou justificar-se a voz agora trêmula. Eu fiz isso por nós, Lucas, por nossa família. Lucas balançou a cabeça com pena e decepção. Que família, Vitória? Somos primos distantes. E mesmo que não fôssemos, nunca me casaria com alguém capaz de tanta maldade. Maldade? Vitória riu, histérica. Você chama isso de maldade? Eu só estava me protegendo. Essa faxineira não pertence ao nosso mundo, Lucas. Clara, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Você tem razão, Vitória. Eu não pertenço ao seu mundo. Não ao mundo de mentiras, trapaças e crueldade. Prefiro 1000 vezes ser faxineira com dignidade do que uma dama sem caráter. Vitória ficou sem palavras por um momento. Então, seus olhos se encheram de lágrimas. Tio Arthur, você não pode deixar isso acontecer. Pense no que as pessoas vão dizer.
O que as pessoas dirão? Repetiu Arthur. Dirão que meu filho escolheu uma mulher honesta e corajosa. Não posso pensar em nada melhor. Vitória, vendo que havia perdido, apontou um dedo acusador para Clara. Você vai se arrepender. Marque minhas palavras. Gente como você nunca dura nesse mundo. Com isso, virou-se e saiu do salão, o som de seus saltos ecoando pelos corredores vazios. Após a saída dramática de Vitória, Arthur se dirigiu a um dos empregados. Rodrigo, acompanhe as candidatas até a saída. Certifique-se de que todas deixem a propriedade imediatamente. O mordomo assentiu e saiu para cumprir a ordem. E quanto à senhorita Vitória? Perguntou Clara, ainda abalada pela confrontação. Arthur sorriu. Não se preocupe com ela. Vitória sempre foi mimada, mas no fundo é apenas insegura. Ela vai superar. Lucas pegou a mão de Clara novamente. Você não respondeu minha pergunta, disse ele sorrindo. Casa comigo? Clara olhou para o anel na pequena caixa de veludo. Era uma joia simples, mas elegante. Nada extravagante, como teria sido a escolha de Vitória. Lucas, Ela hesitou. Não sei se estou pronta para algo tão grande. Nos conhecemos há apenas um mês. Lucas pareceu surpreso, mas não decepcionado. Você tem razão. Foi precipitado da minha parte. Guardou o anel no bolso. Podemos ir com calma, conhecer melhor um ao outro. O importante é que quero você na minha vida, Clara. Arthur observava a cena com aprovação. Sabe, Clara, você me lembra muito minha esposa. Ela também veio de origem humilde e também recusou meu primeiro pedido de casamento. Sério? Perguntou Clara, surpresa. Sim, disse que queria ter certeza de que eu a amava por quem ela era, não pelo que ela representava. Levei 6 meses para convencê-la. Arthur se aproximou e tomou as mãos de Clara entre as suas. Mas enquanto vocês decidem o futuro, tenho algumas notícias que talvez te interessem. Primeiro, já dei ordens para que sua mãe continue recebendo o melhor tratamento, independentemente de qualquer coisa. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, Sr. Arthur. Não sei como agradecer. Segundo, suas irmãs chegarão amanhã. Já providenciei a transferência delas para uma boa escola aqui na capital. Minhas irmãs, vindo morar aqui? Clara mal podia acreditar. Se você quiser, claro, tem um quarto preparado para elas na ala leste. Lucas abraçou Clara pelos ombros. E a melhor parte, continuou Arthur, encontrei o testamento de um terreno no nome da sua família. Fica a algumas horas daqui. Havia uma disputa judicial que seus pais nunca tiveram condições de resolver. Meus advogados já estão cuidando disso. Não terreno? Clara estava atônita. Que terreno? Aparentemente sua avó era proprietária de uma pequena fazenda. Com o boom imobiliário na região, o valor da terra multiplicou. Quando o processo terminar, você será uma mulher independente, Clara. Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em um dia, sua vida havia mudado completamente. Isso parece um sonho, murmurou ela. Um sonho que você merece, disse Lucas beijando sua testa. Naquele momento, as portas do salão se abriram e o Sr. Antônio, o jardineiro, entrou apressado. Sr. Arthur, aconteceu algo incrível nos jardins. Todos seguiram o velho jardineiro até o jardim da mansão. Ao chegarem lá, viram um grupo de empregados reunidos em torno de algo. O que está acontecendo? Perguntou Arthur. Os empregados se afastaram, revelando um espetáculo extraordinário. Todas as flores do jardim principal, centenas delas, haviam se aberto simultaneamente, criando um tapete multicolorido. Nunca vi nada igual em 50 anos como jardineiro, disse Sr. Antônio maravilhado. É como se todas soubessem que hoje é um dia especial. Clara se aproximou das flores, encantada com a beleza do momento. É um sinal, comentou uma das empregadas mais velhas.
Minha avó dizia que quando todas as flores se abrem ao mesmo tempo, é porque o amor verdadeiro chegou à casa. Lucas se aproximou de Clara e tomou suas mãos entre as suas. Não vou te pressionar com um anel agora, disse ele. Mas quero que saiba que esperarei o tempo que for necessário, porque o que sinto por você não vai mudar. Clara sorriu emocionada. Não preciso de muito tempo, Lucas. Só quero que tudo seja verdadeiro, como esse jardim, como o que construímos nessas semanas. Arthur observava a cena com lágrimas nos olhos. Havia algo na forma como Clara e Lucas se olhavam que o lembrava de sua própria história de amor. Acho que todos merecem uma celebração, anunciou ele. Rodrigo, prepare um jantar especial esta noite e ligue para o hospital. Quero que a mãe de Clara esteja presente, se os médicos permitirem. Algumas horas depois, Dona Teresa chegou à mansão em uma ambulância particular, acompanhada por enfermeiros. Estava mais magra e pálida, mas seus olhos brilhavam ao ver a filha. Minha menina, disse ela, abraçando Clara com força. Como você está linda! E é verdade tudo o que me contaram no hospital? Sobre o desafio, sobre o vaso vazio? É verdade sim, mãe, respondeu Clara, sorrindo entre lágrimas. Mas a história ainda não acabou. Naquela noite, sob as estrelas, no jardim florido da mansão, Clara e Lucas dançaram sua primeira valsa. Não como competidora e herdeiro, não como pobre e rico, mas como dois jovens apaixonados que haviam encontrado um no outro algo raro e precioso. Um amor verdadeiro, baseado na honestidade e na integridade. Arthur observava a cena de longe, com Dona Teresa ao seu lado. Sua filha salvou meu filho, comentou ele. Lucas nunca foi tão feliz. Dona Teresa sorriu. E seu filho salvou minha filha. Não apenas com dinheiro e oportunidades, mas com respeito e amor verdadeiro. A música continuava, e Clara e Lucas dançavam como se estivessem sozinhos no mundo. Amanhã viriam as irmãs de Clara. Depois, a mudança para a casa nova. E em algum momento, quando ambos estivessem prontos, haveria um casamento. Mas naquele momento, sob a luz da lua, com as flores perfumando o ar da noite, existia apenas a dança, o amor e a certeza de que, às vezes, o vaso mais vazio pode conter o tesouro mais valioso, a verdade. E foi assim que Clara, a jovem simples do sertão, ganhou muito mais do que esperava quando viu aquele vídeo viral do bilionário Arthur lançando seu desafio. Ganhou um futuro brilhante para sua família, um amor verdadeiro e, acima de tudo, a prova de que sua avó estava certa. O caráter é a maior riqueza que alguém pode ter. Gostou dessa história? Me conta nos comentários o que você teria feito com Vitória depois de ela provocar tanto Clara. Até a próxima história.